Todos bem-vindos. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui hoje, nessa quarta-feira, para esse momento da Evangelioterapia. É com muita alegria também que nós comemoramos hoje o aniversário de Maria, que chegou nessa casa e é muito querida entre todos nós, minha neta do coração. E também, com muita alegria, nós estamos com a presença de jovens também hoje aqui. Nós precisamos muito de jovens nessa casa, porque a grande maioria já passa dos 31. Então, nós precisamos da geração nova chegando aqui. E é com muita alegria que nós iniciamos esse momento da palestra pública. Os nossos avisos a grande maioria já conhece, mas eu vou repassá-los. A casa oferece na terça-feira, a partir das 20 horas, o estudo do Oeste, que é o estudo sistemático da doutrina espírita, para todos aqueles que gostariam de compreender mais e saber um pouco mais da doutrina. Não necessariamente precisa ser espírita, pode ser de qualquer religião, e participar dos estudos, porque é conhecimentos para toda uma vida e para a vida dos outros também, para que a gente possa ajudar, auxiliar, compreender melhor. Então, o estudo do S vai das 20 às 21 horas e de 21 às 22 o estudo da educação da mediunidade para aquelas pessoas que já frequentam o S há mais de um ano, nesta casa ou em outra casa, e que deseja se aprofundar nos estudos. Então, vai de 21 às 22 horas. E hoje, quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós temos a palestra pública, nesse horário das 20 horas, que nós chamamos de Evangelioterapia, que é o momento que todos sentam, escutam, guardam as palavras no coração, e a espiritualidade vai agindo aí em cada um conforme a sua necessidade, fazendo as ligações entre todos. Quem chegou aqui com muita energia vai doar para aquele que está com menos. Quem chegou com paciência vai doar para aquele que está impaciente. E a espiritualidade vai se encarregando de começar esse tratamento aqui, enquanto o Evangelho acontece. Terminado aqui esse momento, nós temos os passes, para aqueles que desejam, e, em paralelo, a reunião de desobsessão, para aqueles que participaram do atendimento fraterno e para aqueles que buscam, pedem através dos cadernos, visita, oração, prece para os seus familiares. Então, são esses dois trabalhos que a casa oferece neste momento. E nós também temos o bazar, que é de grande utilidade aqui para casa, para ajudar nas despesas, porque nós sabemos que uma casa espírita não se faz somente com os espíritos, é preciso de coisas materiais para fazer funcionar. Então, nós sempre pedimos que, se você tem uma roupa, um sapato, uma bijuteria, um tecido doméstico que está lá encostadinho, não usa mais, pode trazer, se quiser doar aqui para a gente, nós vamos receber com muita alegria. E como passou o São João, como passou a Copa, já não tem mais, quem comprou aquela camisa que não vai mais usar no próximo São João, pode doar, que a gente recebe com muita alegria. Então, temos também a água fluidificada, que fica na mesinha lá no final. Pode trazer sua água, colocar ali. Durante o período da palestra, a espiritualidade faz a fluidificação e você leva para casa e vai tomando a pequenas doses. E isso não substitui uma medicação. Continua, se alguém estiver tomando a medicação, de algum receitada, por algum médico, continue na sua medicação. A água é mais um auxílio, certo? Então, vamos dar início ao nosso trabalho dessa noite, passando a palavra para o nosso irmão Diego, que vai fazer a leitura do exórdio. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados.
A leitura do exórdio de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item 169. O título é Olhos. Tem um versículo da Bíblia que diz: eles têm os olhos cheios de adultério. É um texto da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Abre aspas. Olhos cheios de adultério, as fecha. Constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como um instrumento vivo de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagem, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhes anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que eles possam oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos atentos saberão extrair motivos sublimes de ensinamentos nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém evoque a necessidade de vigilância por justificar as manifestações da malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmos, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. O texto nos traz um convite a uma autoanálise. Como nós estamos nos comportando no dia a dia, mediante aquilo que vemos e percebemos. Como estamos fazendo o uso dos nossos olhos. O texto fala que a maioria das pessoas usam os olhos para enxergar algo que o traga algum benefício. Quer seja ele qual for esse benefício, contanto que traga algum, olhos maledicentes, olhos ambiciosos, olhos sagazes. É uma necessidade muito grande de se sentir superior ao outro, buscando todo e qualquer momento que possa ter uma vantagem sobre a outra pessoa, fazendo de todos adversários, tentando se dar bem a qualquer custo dessas pessoas. Como o texto fala aqui no início, raros homens se utilizam dos olhos para lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Então, a vigília é necessária. É preciso a gente orar e vigiar e ter uma percepção de como a gente está enxergando o outro. Porque a vizinha está ali na porta há muito tempo. O que será que ela está aprontando? Será que está esperando alguém para ninguém ver? Melhor seria se dissesse: a vizinha já está ali há muito tempo, será que ela está precisando de ajuda? Acho que eu vou lá perguntar se posso ajudar de alguma forma. O colega do trabalho está se saindo bem. O que ele está fazendo?
está saindo com alguém do trabalho, com algum superior, está tendo algum romance aí para ter essa evolução tão grande aqui no trabalho, ao passo que deveria. Vou ver com ele o que ele está fazendo de diferente, o que ele está estudando, o que ele está angariando para estar conseguindo crescer. Então, o modo como nós olhamos para as coisas vai dizer muito, porque tudo vai começar na nossa mente, mas também vai iniciar pelo ver. O ver vai montar um pensamento que daqui a pouco você está transformando em ação. Então, que sejamos mais atentos, que a misericórdia de Deus nunca nos falte e que possamos nos melhorar para cada dia chegar mais próximo de Cristo. Que assim seja. Então, meus irmãos, nesse momento, passamos a nossa prece, silenciando a nossa mente e o coração por alguns instantes, elevando o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores, e que possamos dizer: bendito seja, Senhor, por tudo que nos permite no dia de hoje, pelo dia que amanhece, pela noite que chega e que nos permite descansar, e por todos os dias que nos dá a oportunidade de recomeço, de refazer aquilo que ficou inacabado e de recomeçar novamente, se assim desejarmos mudar. Agradecemos, Senhor, pela vida, pela família, pelo alimento, pelos amigos que nos acolhem. E te pedimos, Senhor, que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que saibamos fazer as escolhas, mas que também saibamos aceitar e compreender aquilo que não podemos mudar. Rogamos por todos aqueles que não conhecem a Tua Palavra e por todos aqueles que já ouviram e não guardaram no coração. Rogamos também por todos aqueles que sofrem no dia de hoje a dor do corpo ou da alma. Que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles, dando-lhe força, esperança, para vencer as suas provas. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a nossa vontade. Que assim seja. Passamos a palavra para o nosso irmão Roberto Teixeira, que é o palestrante da noite de hoje. Obrigado, Cristina. Boa noite, meus irmãos. Quando a gente começa a ver as coisas na ótica espírita, né, a gente ainda se surpreende. E ver Diego ler o exórdio ali, eu acho que algum espírito mandou para ele o meu teor de pensamento da palestra, e eu vou dar por encerrada. E aí, nós vamos comemorar o aniversário de Esther, já que ela está aniversariando. O Evangelho, né, o tema do Evangelho hoje que nós estamos comentando, ele fala justamente do capítulo 8º, dos itens 5 a 7. Que é pecados por pensamento. Aí fala em adultério. Esse título tocou no assunto de pensamento. Né? E aí a gente lendo o que está nesse capítulo, eu comecei a me perguntar, né? O que Jesus quer mostrar? O que ele quer nos dizer quando ele fala sobre esse tema? De imediato, todos nós nos viramos para o adultério. Nos viramos para o adultério e ficamos com aquele pensamento de que ele quer nos mostrar aqui. E na realidade eu comecei a pensar que Jesus quer nos mostrar a lei da sintonia pelo pensamento. Tanto é que num dos textos, né, na frase do texto, ele diz aqui: aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus nos chama a atenção para o nosso pensamento. Jesus chama a atenção de que é que nós estamos alimentando o nosso pensamento.
O que é que nós estamos fazendo com ele? Né? Aí Kardec vem e explica no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o aspecto moral da questão. E Kardec discorre sobre o texto logo em seguida. O Livro dos Espíritos revela o mecanismo espiritual do pensamento que eu estou falando, certo? E André Luiz, vou citar aqui 3 livros: Mecanismo da Mediunidade, Pensamento e Vida, né, de Emmanuel I, né, e de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, que inclusive estamos estudando, né, nos domínios da mediunidade. E quando eu estava aqui na terça-feira retrasada, eu disse, está dentro do tema que eu vou falar. Né? E ele demonstra como o pensamento se transforma em uma força criadora, capaz de plasmar o mundo íntimo, estabelecer ligações constantes com os espíritos. Como é que nós nos comunicamos com os espíritos? Com o pensamento. Como é que a gente escuta relatos no mundo espiritual? Pelo pensamento. Eles se comunicam pelo pensamento. E muitas vezes a pessoa diz assim, rapaz, eu fui numa sessão mediúnica, né? Ou então eu fui numa casa espírita, tive a oportunidade do irmão incorporado conversar comigo, eu não falei nada e ele já disse o que eu estava pensando. Então vejam como é importante nós policiarmos o nosso pensamento. Importante e difícil, né? Muito difícil. Mas nós estamos aqui para isso. E aí nós vamos ver aqui que a porta da alma para o mundo espiritual é o pensamento. Então é justamente esse teor que eu vou tentar conversar com vocês aqui sobre esse assunto. E para ver se a gente entende que Jesus, à primeira vista, ele não está falando sobre adultério. Na realidade, ele está falando sobre algo muito, muito mais profundo. Está falando da natureza do pensamento. Porque naquele tempo a lei de Moisés regulava principalmente os atos. E Jesus coloca o centro moral para dentro de nós. Jesus inverte as coisas. E diz que o reino de Deus começa na consciência. O reino de Deus começa na nossa consciência. E a verdadeira pureza não está apenas nas mãos que deixam de praticar o mal, mas na mente que não deseja o mal. Então, essa é a verdadeira pureza. É a nossa mente não desejar o mal. Diego deu um exemplo ótimo. Né? Você vê, a vizinha está ali parada há quanto tempo? Mas ele deu exemplo de um pensamento mau. E depois ele deu exemplo de um pensamento bom. Então vejam como o nosso pensamento ele trabalha. Como o nosso pensamento nos leva a determinadas situações. Então essa verdadeira pureza não está nas mãos que deixam de praticar o mal. E há 2000 anos, Jesus antecipava o que hoje a ciência diz. O que é que diz a ciência hoje? Se você pegar os tratados, né, de ciências humanas aí mais recentes, eles vão dizer o quê? Que o pensamento modifica o organismo. Que o pensamento influencia as emoções. Que o pensamento interfere nas relações humanas e transforma a própria realidade íntima. Porque tem muita gente que pensa em mudar, mas só pensa. Né? Tem muitos irmãos que a gente vê que dizem, rapaz, segunda-feira eu vou começar a minha dieta. Né? Segunda-feira eu vou começar na academia. E não sai dessa conversa. Mas ele está só no pensamento, não está pondo em prática. No filme de André Luiz, Nosso Lar, se eu não me engano, vocês lembram a história de uma mulher que pede para entrar, e André Luiz, como aprendiz, compadecido, quer deixar a mulher entrar.
E os irmãos esclarecem a André Luiz que já foi dado várias chances para ela e ela não corresponde às chances que foram dadas. Termina saindo porque ela ainda está só no pensamento, está faltando a ação. Mas o Espiritismo vai mais além. Quando a gente começa a olhar sobre o pensamento, ele ensina que o pensamento ultrapassa os limites do nosso cérebro. Ele se propaga no mundo espiritual, como eu estava dizendo, e o pensamento é uma força viva. É uma força viva, é uma emissão constante, é uma criação da alma que somos nós. Então, o pensamento revela quem realmente somos. Porque quando você começa a pensar, é você com você. Né? E também o quê? O seu espírito protetor está ali de lado também dizendo, né? Pense, né? É isso mesmo que você está pensando, né? Mas ele não vai revelar. Né? E justamente sobre os seus pensamentos. E Jesus afirma para a gente, vou repetir, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Isso muda completamente a nossa maneira de entender a nossa reforma íntima. Mas é tão importante a gente entender isso, que o nosso pensamento muda a reforma íntima, que quando Paulo me fizer uma raiva, em vez de eu direcionar um pensamento vingativo para ele, eu direciono um pensamento de boas energias. Né? Totalmente diferente do que eu recebi. Então, é com o pensamento que a gente vai agir. É com o pensamento que a gente vai trabalhar para essa mudança nossa e das outras pessoas que estão ao nosso derredor. E aí nós não teremos mais o quê? O olhar cheio de adultério. Que quando ele se refere a adultério aí, ele se refere à alteração, à mudança. Então, essa palavra também tem esse sentido. Por quê? A sociedade, ela vê as nossas atitudes. E Deus vê as nossas intenções. Que a gente costuma dizer aquela frase do quê? De boas intenções, está cheio, né? Então, mas Deus vê as nossas intenções, porque quando esses pensamentos começam a surgir na gente, nós estamos nos burilando, nós estamos já procurando nos melhorarmos. E a lei divina alcança aquilo que somos. Chega Kardec, aquele menino que não gostava de perguntar, vai lá na questão 621 do Livro dos Espíritos e diz o quê? Onde está escrita a lei de Deus? Aonde está escrita? E os Espíritos respondem de uma maneira bem curta. Na consciência. Todos nós aqui, não interessa se eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos, não interessa se eu tenho 70, 80. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E aonde a consciência se manifesta? Aonde? No pensamento. Então veja como é uma máquina que trabalha enquanto nós existirmos e como nós temos, né? Um caminhar longo, vamos estar sempre pensando. Então, antes de existir qualquer palavra, existe um pensamento. Antes de qualquer ação que você vai fazer, tudo passou pelo seu pensamento para depois você verbalizar. Ninguém consegue expressar nada sem passar primeiro pelo pensamento. Antes de qualquer gesto, pensamento. Toda ação começou um dia, um pensamento. Daí a gente pode dizer que o pensamento é o laboratório da alma. Né? Nesse pensamento nós fabricamos nosso futuro. Nosso futuro. E aí a gente vai moldando quem nós somos. E aí às vezes a gente diz, rapaz, eu estou com um pensamento que não sai da minha cabeça. Aquele filme, né?
asterisco e obelisco, né? Tem a ideia fixa, que era o nome do personagem, ele tinha um pensamento constante. E quem tem esses pensamentos constantes são nossos irmãos que atentaram contra as suas vidas, que não conseguiram se desvencilhar desse pensamento. Às vezes eles tentam 1, 2, 3 vezes, porque esse pensamento é mais forte. E eles não conseguiram ter a força criadora, para fazer com que esse pensamento mudasse. E esse pensamento, quando ele é essa força criadora, ele realmente nos envolve. Então, pensemos no bem, né? Pensemos em coisas boas. E o Espiritismo ainda apresenta um conceito extraordinário. Ele diz: pensar não é apenas produzir ideias. Pensar é criar. E Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: o pensamento é força viva. Em toda parte, o pensamento é força viva. É a atmosfera criadora que envolve o homem. Então, quando a gente começa a discorrer o olhar sobre o pensamento, a gente vê todo esse leque que ele apresenta, tanto para o bem como para o mal. Depende do que você está pensando, depende do que você está alimentando o seu espírito. Por quê? Porque cada pensamento ele produz uma vibração. Ele modifica o nosso campo fluídico. Olha como ele é forte. Olha como o pensamento é forte. Ele vai modificar o seu campo fluídico. Aí André Luiz compara o pensamento à eletricidade. É isso que ele diz que é. E ele diz que nós emitimos ondas mentais de forma constante, sem parar. Ele diz que mesmo em silêncio, nós estamos emitindo ondas mentais. Mesmo dormindo, estamos emitindo ondas mentais. E mesmo sem perceber, estamos emitindo. Então, nós nunca deixamos de pensar. Nós estamos sempre pensando. Pensem nisso quando vocês estiverem pensando. Então, nós nunca deixamos de irradiar, né, o pensamento ao nosso derredor. E nesse nosso pensar, nesse nosso irradiar, nesse nosso pensamento constante, será que os espíritos influenciam nossos pensamentos? Influenciam nossos pensamentos? Será? Na questão 459, Kardec teve essa curiosidade. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Então a gente vai ser marionete? Eu só vou fazer o que o espírito quer? Não. Frequentemente são eles que vos dirigem, ainda completa os espíritos, né? Muito mais do que imaginais, frequentemente são eles que vos dirigem, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles estão nos intuindo, né? Eles podem nos intuir a mudar o nosso pensamento, a mudar o nosso foco, a pensar se a gente está com um pensamento ruim, ele querer que a gente troque por um pensamento bom. Mas se nós batermos o pé, né, e tivermos os olhos de adultério, nós vamos continuar com aquele nosso pensamento acular, e ele vai dizer: tá certo. Quando a casa cair, eu vou estar aqui de lado para lhe dar a mão e lhe sustentar. Só nesse relato aqui, quem de nós aqui estamos preparados para ser um espírito protetor? Para ver o cara teimar, a gente dizendo que ele não vai, mas eu vou. E aí, quando ele cair, aí vai lá, dá a mão, papai, e ensina. Esse exercício, muitas mães fazem muito melhor do que os pais. Os pais já são mais severos, né? Mais castigadores.
E a mãe diz, não, tenha calma, o bichinho vai mudar, né? O bichinho vai melhorar. E aí, essa influência que os espíritos trazem para a gente, e respeito ao nosso livre-arbítrio, eles apenas encontram ressonância naquilo que já existe em nós. Então você acha que um espírito inferior aproximou-se de você, e aí ele criou o orgulho para você? Ele criou o orgulho? Criou não. Estava lá dentro de você. Ele só chegou e disse, vamos dividir? Né? Vamos dividir? Você é orgulhoso. Então, beleza, deixa comigo. Vou trabalhar o seu orgulho. Então, ele não cria inveja. A inveja está dentro da gente. Ele só chega e diz, eu vou me encostar aqui em Roberto, porque Roberto é invejoso, e eu vou alimentar a inveja dele. E o nosso pensamento vai dar vazão a esse espírito que chegou. E no fim a gente vai, né, criando um ambiente e botando culpa nos outros. Porque nós nunca somos o culpado. Nem se preocupe. Todo mundo aqui não tem culpa de nada. O culpado é sempre o outro. E como é bom culpar os outros, né? Bora mais. E ele não cria sensualidade, ele vai encontrar tendências ainda não educadas. Aí a gente diz sim, mas se o espírito se aproximar de uma pessoa que tem bons pensamentos, eles encontram espaço quando nós praticamos o quê? Serenidade, humildade, caridade, disciplina mental, oração. Então, conclusão, não existe privilégio espiritual. Não existe. Ninguém, porque Deus é bom e justo. Se Deus é bom e justo, como é que ia acontecer um privilégio espiritual? O que existe é sintonia. Vamos sintonizar no bem. Tem gente que assiste a televisão e reclama do canal, do que está passando na televisão, da matéria que está passando. É assistindo e reclamando. Mas se ele for lá mudar o canal, ele não assiste mais aquilo que está incomodando. É só mudar o canal, minha gente. É muito simples e difícil, porque nos envolvemos. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Vocês nunca escutaram isso, eu inventei agora. Né? Então, essa lei de afinidade, que a gente está lidando com ela todo dia, 24 horas por dia, nós estamos nessa afinidade com o mundo espiritual. E vimos no estudo que no mundo espiritual ninguém permanece junto de alguém por acaso. Não vimos? Foi quando eu fiz o comentário. Vivemos entre aqueles que pensam como nós. Embora tenha algumas peças que a gente diz, não pensa igual a gente. A gente diz logo, não pensa igual a gente. Mas essa afinidade nasce do pensamento. Mais uma vez, André Luiz diz o seguinte: cada criatura vive na faixa vibratória que constrói para si mesmo. Um exemplo bem prático disso aqui. Cada criatura vive na faixa vibratória que constrói para si mesmo. Se eu dissesse agora aqui, quem quer ser voluntário para ir lutar lá nas guerras que estão acontecendo? Ninguém queria. Mas se eu fizer essa pergunta dentro de um quartel, se eu fizer essa pergunta dentro de pessoas que gostam de brigar, de matar, eles vão viver justamente essa faixa vibratória e vão exercê-la. Então, é uma lei simples. Quem vive reclamando, atrai o quê? Atrai quem reclama. Quem vive reclamando. Quem vive odiando, atrai quem odeia. Então, quem vive desesperado, aproxima espíritos igualmente perturbados. Mas quem cultiva a esperança, quem trabalha no bem, quem ora sinceramente, eleva a sua frequência.
Quem ora sinceramente, sua frequência é outra. Ele passa para outro patamar e aí ele fica. O que é que nós dizemos? Rapaz, fulano está zen. Está de boa. Fulano está, sabe? O mundo pode cair agora que fulano não está nem aí. Ele está em outra frequência. Ele orou sinceramente e elevou a sua frequência. E é justamente isso que Jesus insistia, tanto quando ele fala na pureza do coração. Não era apenas uma questão moral, era também uma questão de sintonia espiritual. Porque o pensamento, ele alimenta ou dissolve obsessões. Aqui encontraremos uma consequência prática que muitas vezes nos perguntamos, né? Por que determinada influência espiritual permanece comigo durante tanto tempo? Porque a obsessão raramente se sustenta apenas pela vontade do obsessor, né? Ela depende da sintonia mental de você. Então, essa sintonia mental com seu obsessor é que vai dizer quanto tempo vocês vão passar juntos. Muitas vezes escutamos aqui na nossa prática mediúnica, né, Cristina? Alguns obsessores dizem, não, mas eu me afasto, ele é que me chama. E aí, como é que você percebe que está chamando o obsessor? Vigie seus pensamentos. Enquanto nós alimentarmos mágoa, ressentimento, enquanto nós alimentarmos o orgulho, nós vamos continuar fornecendo combustível para que esse elo esteja sempre ligado, né? Então, o espírito apenas encontra uma porta aberta. E essa porta aberta, Emmanuel ensina que o pensamento é semelhante ao imã. Atrai aquilo que ele corresponde. E que toda obsessão possui dois lados. O espírito influencia, mas a mente encarnada aceita ou rejeita. Uma vez eu fiz uma palestra aqui que eu dizia, depende de nós, né? Eu estou aqui justamente lembrando dela quando eu falo, depende de nós, depende de nós. É exatamente isso que Jesus está ensinando, no meu ponto de vista. O verdadeiro combate acontece dentro da nossa consciência. E eu acho que a maioria das pessoas já ouviram dizer aqui, o maior desafio da gente, enquanto encarnados, é vencer a gente mesmo. É vencer as nossas má tendências. É vencer as nossas inclinações não boas, vamos dizer assim. E lá no final do texto, Kardec, ele apresenta 3 estágios lá no Evangelho. Muito interessante sobre isso. Ele diz que no primeiro estágio é aquele que já não concebe o mal. Esse é o primeiro estágio, não concebe o mal. Então a virtude, ela tornou-se espontânea. É o espírito que venceu determinada imperfeição. Não há esforço, existe conquista. Nós estamos falando aí de um espírito que já está a um grau mais elevado. O segundo estágio, ele diz que é aquele que pensa no mal, mas o rejeita. Pensa no mal, mas o rejeita. Mas não permanece. Né? O pensamento aparece, mas não permanece, porque há vigilância, há oração, há esforço. E ele diz, é exatamente esse combate que fortalece a alma. Cada vitória interior modifica o nosso perispírito. Cada resistência educa a nossa vontade. Cada pensamento vencido representa a verdadeira conquista espiritual. Eu acho que nós nos identificamos aqui mais com esse. Fora Paulo, que é o espírito da primeira vez. Não, Paulo. Que escreveu tudo aquilo lá, não pode estar nesse grau. Então, no terceiro estágio, ele diz, é aquele que alimenta o pensamento. Se vocês forem ler a parte do Evangelho, capítulo 8, versículo de 5 a 7, lá no final está dizendo. Aquele que alimenta o pensamento, mesmo sem praticar o ato,
O Evangelho afirma. O mal ainda existe na plenitude da sua força, porque o pensamento repetido fortalece tendência. Quanto mais pensamos, mais desejamos. E às vezes a gente até brinca, né? Acabei de pensar em fulano chegou. Quanto mais desejamos, mais provável se torna agir. Toda ação ela é precedida de inúmeras repetições mentais. Então, se nós olharmos para nós mesmos, começarmos a nos fazer essa pergunta, quantas vezes a gente pensa, quantas vezes a gente repetiu uma coisa para depois pôr em prática? E às vezes é involuntário, a gente pensa numa velocidade muito grande, e aí a gente vê que o pensamento que nos faz navegar, que nos faz correr, que nos faz sair daqui, que nos conecta com a espiritualidade, nos traz uma carga boa ou ruim. E aí fica uma grande pergunta. Como educar o pensamento? Porque quando a gente percebe, a gente já pensou. Como educar o pensamento? Como vigiar a nossa mente? O que é que nós vamos fazer para vigiar a nossa mente? Porque quando eu olhar para uma pessoa, eu já estou olhando com olhos de adultério. Quando eu olhar para a mulher que está lá parada há muito tempo, já me veio o pensamento que Diego falou. Como educar? Então Jesus responde, vigiai e orai. Mas Jesus foi tão simples, né? E tão profundo ao mesmo tempo. Vigiai e orai. Vigiar, gente, é observar o pensamento antes que ele domine a emoção. Se tivesse aqui psicólogos, né, psiquiatras, dizer, não, porque é o ego, o superego, né? Ele ia destrinchar a gente lá no nosso íntimo. Mas veja como é interessante, é vigiar, observar o pensamento antes que ele domine a emoção. E orar, que eu já disse lá atrás, é mudar a frequência da mente. Por isso que Jesus, na sua sabedoria, diz, orai e vigiai. E aí vem para a gente isso, para que a gente possa refletir. Mas existem alguns recursos que nos ajudam para esse orar e vigiar. O evangelho no lar, a leitura edificante, o passe, a caridade. Você já viu as pessoas que estão envolvidas fazendo uma ação de caridade, ajudando no sopão, onde for, ou cuidando dos irmãos enfermos e tudo. Já viu essa pessoa ter tempo para pensar em outra coisa, e pensar em coisas, como a gente diz, coisas não boas? Ele está envolvido ali, o pensamento dele está ali, querendo o melhor para o outro, não é nem para ele, ele quer o melhor para o outro, ele quer... Então ele está num pensamento evoluído. O trabalho, a gratidão, a meditação no bem. Gente, tem alguém aqui que sabe meditar mesmo? Você senta na sua cama, ou deita na sua cama, medita. Me ensina, que eu não consigo não. A minha mente faz muito barulho. Quando eu me sento para meditar, aí parece que ela faz barulho mesmo, entendeu? E eu fico dizendo, qualquer dia eu vou fazer um curso de meditação para ver se eu consigo fazer esse relaxamento. Mas a meditação no bem, ela nos ajuda muito. E outra coisa que nos ajuda bastante, a disciplina das palavras. Essa, depois que ela sai, não tem como a gente trazer de volta não. Já saiu. Não tem como trazer de volta. Então, temos que ter muita disciplina antes de liberar as nossas palavras. Tudo isso modifica a nossa paisagem mental. Porque o mais interessante, sabe o que é? Não basta expulsar um pensamento inferior. É preciso substituí-lo por um superior. Não basta só expulsar um pensamento inferior. É preciso substituí-lo por um pensamento superior. Porque o pensamento é a construção do destino. Peguei uma frase aqui atribuída a vários pensadores. Que aí eu não vou nem escrever, vou escrever a frase
Quem a conhecer vai saber que vários pensadores já escreveram. Semeie um pensamento e colherá uma ação. Semeie uma ação e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá um destino. Então, o Espiritismo, a gente olhando para essa frase, ele nos diz o quê? Semeie pensamentos elevados e colherá companhias espirituais elevadas. Semeie o contrário, né? Pensamentos inferiores e colherá as companhias, né, não compatíveis. Aí veio essa frase que eu achei fantástica. Somos arquitetos invisíveis do ambiente espiritual onde vivemos. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Vamos lembrar dessa frase, né? Nós somos arquitetos invisíveis do ambiente espiritual onde vivemos. Porque Jesus, ele nunca pediu que nós fôssemos perfeitos. Porque ele sabia que nós ainda não somos perfeitos. Estamos trabalhando para isso. É muito importante a gente ter esse pensamento, já que a gente está falando de pensamento. Eu estou trabalhando para ser perfeito. E não a gente ter outro pensamento. Eu nunca vou ser perfeito. Eu nunca vou chegar lá. Não. Estamos trabalhando para isso. O tempo é o que menos importa. O que importa são nossas ações para chegarmos onde nós queremos. Então, essa nossa conversa de hoje, na minha opinião, ela serve para despertar responsabilidade na gente. Porque todos nós recebemos pensamentos incompatíveis com os ideais cristãos. Isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. A diferença está no que nós fazemos com ele. O pensamento chegou e o que é que eu vou fazer com ele? Não é bom, eu vou rejeitá-lo ou eu vou acatá-lo? Cada um tem um livre-arbítrio. E o seu anjo guardião, o seu espírito protetor, sabe disso. E Kardec, ele destaca, lá na última fase do capítulo, ele diz, Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. E ele nos mostra que cada vitória íntima tem valor diante da lei divina. Cada pensamento de perdão, substituindo o impulso de vingança. Cada gesto de compreensão vencendo uma crítica. Cada oração interrompendo uma sequência de revolta. Tudo isso modifica a nossa frequência espiritual e nos conecta com os benfeitores. A mente, ela permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Todos. E de toda a vida espiritual. Cada pensamento é uma emissão de força que retorna ao emissor, enriquecida pelos valores de quem a recolhe. Assim, quando pensarmos no bem, estamos apenas melhorando nossa vida moral. Estamos abrindo a própria alma à inspiração dos espíritos superiores. E aí, a gente olhando por esse prisma do pensamento, a gente olhando por essa ligação que nós temos com o bem e com o mal. E nós olhando com esse cuidado do orai e vigiai. Nós vemos o quanto temos de trabalho ainda para realizar conosco mesmo. E aí, quando a gente se vê nesse trabalho de nos melhorarmos, nós passamos a ser mais tolerantes com os outros. Criticamos menos os outros. Sabemos que nós temos defeitos como os outros têm. E aí a gente vai procurar se melhorar. Por quê? Porque precisamos entrar em sintonia com os bons espíritos e elevar nossa vibração cada vez mais, né, na espiritualidade maior. E que nós possamos, portanto, transformar nossa mente em um santuário de paz.
Lembrando que o pensamento é a linguagem da alma, a sintonia do espírito e o primeiro instrumento da nossa evolução. Então, eu agradeço demais vocês terem me ouvido. E eu vou dizer que hoje eles vieram para um consultório de oftalmologia. Vão sair daqui sem os olhos de adúltero, né? Todos nós. Porque quando a gente está aqui falando, aprendemos bastante. O ensino é de um lado e do outro. Que Deus nos conceda serenidade nas horas difíceis, sabedoria nas horas difíceis, força nas horas difíceis, para que nós possamos vencer a nós mesmos. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Roberto pela reflexão do Evangelho na noite de hoje. E é muito interessante nós pensarmos que Deus, ao nos criar e nos mandar nessa missão, nos dá dois presentes que a gente não sabe utilizar. O pensamento, que muitas vezes nos deixamos levar, né? Guiar por outras mentes que ficam nos nossos ouvidos e a gente se deixa levar. E o livre-arbítrio, que nem Deus quebra essa regra. Ele espera até o último momento que a gente tome a decisão, resolva mudar. Nem Ele mesmo quebra essa regra. E nos dá esse presente e a gente, às vezes, arruma uma confusão tão grande para a nossa vida, né? Laços que são difíceis de desatar no futuro. Mas estamos todos nessa caminhada. E como nós estamos também estudando os mensageiros, são diversos capítulos de espíritos que vieram com grandes missões e que falharam. Então, não seremos os primeiros e nem os últimos, mas estamos na caminhada e é isso que importa. Nunca perder a fé, nunca perder a esperança e guardar cada palavrinha do Evangelho e ir fazendo pequenas mudanças, porque a natureza não dá saltos, né? A gente aprende a passos lentos e temos toda a eternidade para nos melhorar, se Deus vai estar lá nos esperando. Então, finalizando esse momento, vamos fazer a nossa prece, silenciando a nossa mente por alguns instantes e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nos reunirmos aqui para ouvir, refletir e guardar as palavras no coração. Agradecer a Deus por todos os momentos que nos permite na nossa vida, durante cada dia, desde o amanhecer até o raiar do sol. Agradecer a Deus infinitamente por tudo e pedir que sempre nos dê força, coragem, para vencermos as nossas provas, para vencermos as nossas más inclinações e que possamos não só rogar a Deus, pedir a Deus e a Jesus, nosso Mestre, mas também silenciar a nossa mente para ouvir o Mestre e assim nos guiarmos diante daquilo que já foi colocado em nossa consciência. Agradecendo, Senhor, pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar nessa caminhada. E que, acima de tudo, seja feita sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Para aqueles que desejam receber o passe, já vai estar sendo organizado.